Boa noite a todos, eu sou Daniel, pastor da Igreja Batista Esperança em Jaboticabal, e eu serei seu professor de História do Cristianismo. Esse vídeo é o primeiro vídeo de 8 que nós vamos explicar como uma introdução à aula o que é a história do cristianismo e como nessa apostila e nos vídeos elas estão divididas. Eu gostaria que você, se possível, pudesse pegar a sua apostila para você acompanhar, para que quando você estiver estudando, você poder entender melhor como ela foi subdividida. Eu estou na apostila lendo sobre as aulas e o conceito de cristianismo. Na página 2, na introdução, diz assim: História do cristianismo. Introdução à história da igreja. A identidade de um povo é construída pelo conjunto de características sociais, morais, éticas, pessoais, religiosas e culturais agrupadas num processo histórico que se perpetua pela transmissão de uma geração a outra através dos meios possíveis. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o que a história nos mostra e também com a base bíblica. Investigar o desenvolvimento das ocorrências na história mundial local da igreja é descortinar a sua trajetória evangelística e missionária, bem como suas lutas e vitórias através dos séculos. Ainda na página 2, visão panorâmica. Resumir uma apostila de 2000 anos de história, seu trabalho evangelístico, missionário e discipulador é uma tarefa impensável, mas é possível obter em perspectiva uma visão panorâmica geral, identificando na história bíblica e eclesiástica os principais fatos e acontecimentos, aqueles que pontuaram épocas. Eu gostaria de iniciar dizendo que o que nós vamos aprender nessa aula sobre história do cristianismo não é nem de longe tudo o que poderíamos aprender. No Instituto Pedra Viva, nós temos a apostila e também os vídeos que corroboram para que você tenha o maior número de informações sobre a história do cristianismo. Mas numa faculdade teológica, num outro seminário, nós teríamos outros fatos, nós teríamos talvez certos assuntos sendo abordados de uma forma mais profunda, mas eu, como seu professor, eu tenho na minha mente que estes fatos que foram separados para esta aula são o suficiente para que você possa ter uma noção geral de toda a época do cristianismo, desde a sua fundação até os dias atuais. Ainda na apostila, na página 2, nós lemos assim: os fatos, pessoas e lugares de maior relevância estão para nós na investigação histórica, como as montanhas estão para as planícies. Deles obteremos uma visão horizontal, isto é, que vê além do horizonte. Do nosso ponto de observação, contemplamos toda a paisagem, 2000 anos de história. O que isso quer dizer? É que, de acordo com esse estudo, graças ao nosso bom Deus e o seu cuidado na história, e talvez esse seja um mote interessante para as nossas aulas, é que Deus, em todo o tempo da história, Ele esteve cuidando da sua igreja. E por isso nós veremos que as nossas informações, elas são bem mais amplas, isso é óbvio, do que aqueles que estavam vivendo parte desta história, como por exemplo no século III, por exemplo na época da Idade Média. Então nos dá um privilégio de vivermos estes últimos tempos, tendo a consciência e o conhecimento de muito mais de história, porque já a vivemos. Aqui ainda na página 2, eu leio assim: que o Espírito Santo possa guiar-nos passo a passo, através da estrada da história, e que pela sua unção todo conhecimento adquirido seja transformado em combustível que alimente a cada seminarista
e na sua vocação como servo de Deus na igreja e nos transforme em incontidos ganhadores de almas, persistentes pescadores de homens, como está descrito em Lucas 5:10. Nesse ponto, nós iniciaremos as explicações que vão te ajudar a você estudar melhor a história do cristianismo, utilizando esta apostila e os outros 7 vídeos que estão disponíveis na plataforma do Seminário Pedra Viva. Vamos lá? Períodos gerais. Na página 2 você lê o seguinte: de forma geral, nós organizamos a história da igreja em 7 grandes períodos. Eu gostaria que você observasse, principalmente quando você estiver assistindo os próximos vídeos, que eles estão denominados como com o nome de cada uma das 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. São as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós utilizaremos estas 7 igrejas como base, como escopo, é o nosso esboço do estudo. Outras escolas teológicas provavelmente ou talvez poderiam subdividir a história da igreja em outros períodos, como por exemplo, período das perseguições, inauguração da igreja, Idade Média, Idade Contemporânea, mas eu gostaria de dividir as nossas aulas dessa forma, porque como pregadores da palavra de Deus ou professoras, e vocês serão chamados com certeza, você também poderá utilizar estas aulas com o viés teológico, o sentido de ensinar verdades espirituais e não somente transmitir conceitos ou a história nua e crua. Os textos que nós estudamos em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 nos conta a história em que Jesus Cristo ele envia 7 cartas para o apóstolo João, que está exilado na ilha de Patmos, e estas 7 cartas elas são destinadas para 7 centros cristãos, 7 igrejas. Eu gostaria que você se lembrasse de 3 coisas. Primeiro, destas 7 cartas, elas, em primeiro lugar, têm uma utilidade local. Estas cartas elas foram aproveitadas na igreja local, naquele tempo, para aquele povo. Primeiro. Em segundo lugar, nós também sabemos que estas cartas elas têm uma verdade espiritual imutável, uma verdade espiritual que com o decorrer dos séculos elas não mudam. Então elas podem ser aplicadas para nós nos dias de hoje. Qualquer uma das 7 cartas existe ali, a verdade espiritual de Cristo para o ser humano em todas as eras. Isso em segundo lugar. E agora em terceiro, que é o que nós vamos utilizar na aula de história da igreja. Também destas 7 cartas, elas têm o teor profético. Cada uma das 7 cartas, elas têm uma visão do que aconteceria em certas épocas da história. Então, Éfeso, ela estava acontecendo naquele momento. Esmirna, ela seria a época das grandes perseguições do Império Romano, e assim por diante. Então nós, hoje, olhamos para as 7 cartas escritas por João em Patmos, e nós olhamos para estas 7 cartas como história. Mas para muitos que viveram aquela época, por exemplo, quem estava vivendo na época da Idade Média, ou na época da Reforma Protestante, eles olhavam para a carta de Filadélfia ou para a carta de Laodiceia e para eles ainda era profecia.
Para muitos dos estudiosos da época, eles não tinham sequer noção disso. Ainda na página 2, você vai ler períodos gerais. Aqui é o índice que você vai encontrar na apostila, seguindo, como eu falei, os 7 pontos, as 7 igrejas. De forma geral, nós organizamos a história da igreja em 7 grandes períodos. Primeiro, período apostólico, que vai do Pentecostes até cerca do ano 100 depois de Cristo. Isso você vai encontrar já agora na página 3. Então nós já passamos pelo período apostólico, e um fato importante do período apostólico você vai ver na apostila e no vídeo, que é o período enquanto ainda algum apóstolo estava vivo. Quando o último apóstolo morreu, João, na ilha de Patmos, no ano 100 depois de Cristo, é considerado o fim desse período, correspondente à carta de Éfeso. Eu gostaria que você observasse algo muito importante, e eu também vou te dar uma dica. Quando você lê um período na apostila, logo depois que você terminar a leitura daquele período correspondente, vá para a plataforma e assista o vídeo correspondente a esse período. No caso do período apostólico, do Pentecostes até cerca do ano 100 depois de Cristo, que começa na página 3 e vai até a página 9, logo em seguida você vai para os vídeos e assista o vídeo denominado Éfeso. Eles vão se completar. Logo depois que você lê o período, assista o vídeo. Eu acredito que dessa forma será muito mais útil para você gravar na sua mente. Fica aí a dica. Na página 2 ainda, você encontra o período imperial, a era das perseguições, que vai do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. Isso na página 9. O período imperial, ele corresponde nos vídeos, o vídeo que é denominado, é o vídeo 3, o vídeo que é denominado Esmirna, que é o período das grandes perseguições, a perseguição imperial da Roma, do Império Romano ao cristianismo. O período imperial é o período onde aconteceram as maiores perseguições do cristianismo. O cristianismo havia acabado de nascer e nós encontramos 10 imperadores, e aí você começa, se ler cada uma das 7 cartas ao Apocalipse, você vai encontrar ali na carta destinada a Esmirna um versículo que nos chama a atenção. Vocês sofrerão uma perseguição de 10 dias, e corresponde, dizem alguns estudiosos, alguns historiadores, a 10 decretos, sendo que o último demorou 10 anos, o mais pesado. Corresponde a essa profecia de Apocalipse capítulo 2, que corresponde ali à igreja de Esmirna. Em terceiro lugar, você vai ver a consolidação do catolicismo como império mundial, a partir da página 19. Então a parte da igreja de Esmirna, que é a era das perseguições, vai de 9 a 19, e na página 19 começa o início, a forma embrionária do catolicismo romano. Há uma coisa importante a se declarar: apesar do catolicismo não representar o cristianismo, mas o catolicismo e o cristianismo, eles se entrelaçam durante períodos históricos, principalmente pelo fato do catolicismo ter saído do cristianismo. Há uma diferença muito grande, faça sua pesquisa, entre cristandade e cristianismo. Cristandade é todo movimento que tem alguma verdade, ou alguma base, ou algum vestígio dos ensinamentos de Cristo. Então aí nós poderíamos contar nestas seitas e nessas religiões: o catolicismo, o testemunho de Jeová, Mórmon, espiritismo, movimento evangélico pentecostal, toda
aceita toda religião que tem algum viés cristão. Isso é cristandade. Cristianismo já nos denota mais aquelas religiões que seguem os ensinamentos de Cristo e também rejeitam todo tipo de doutrina que vai contra os ensinamentos de Cristo, utilizando apenas, única e exclusivamente a Bíblia como sua regra de fé. Então é através desse pensamento que nós estamos estudando a história do cristianismo, olhando para as religiões, sim, para as seitas, faz parte, mas nós estamos estudando o período histórico daqueles que viveram por Cristo, em Cristo, ganhando almas e se refugiando muitas vezes de grandes perseguições, morrendo inclusive por causa da palavra de Deus. São estes que nós estamos estudando. Mas no caso aqui, nós precisamos falar sobre o catolicismo romano, porque também faz parte da história do cristianismo, inclusive como um movimento que tanto perseguiu os verdadeiros cristãos durante eras. Então, nesse momento, você, ao estudar na sua apostila sobre o início do catolicismo romano, e nós vamos ouvir muito sobre Constantino, a partir da página 19 e você vai até a página 28, o surgimento do catolicismo, como ele saiu do cristianismo, como ele foi desenvolvido nos seus primeiros dias, e a grande participação nisso do imperador Constantino, imperador romano Constantino. Quando você estiver estudando esse capítulo na apostila, você vai procurar o vídeo, está denominado como Igreja de Pérgamo. Então a Igreja de Pérgamo, ela corresponde a esse período, tá bem? Adiante, agora na página 3 da sua apostila, nós estamos no ponto 4, a Idade Média ou a Igreja Medieval, também conhecida como Idade das Trevas. E nesse período também, nós vamos ver o início da história da Igreja Batista, que tanto nos importa, pois nós somos um seminário batista. E aí nós vamos aprender um pouco sobre os nossos antepassados, os chamados anabatistas. Isso começa na página 28 e vai até a página 60. Nesse período, Idade Média ou Idade das Trevas, nós vamos destacar um pouco, é necessário, sobre a Inquisição Católica. Foi destacado porque um dos momentos mais tenebrosos, mais sombrios da história da humanidade, que foi a Inquisição Católica. Mais uma vez eu quero dizer que nesse ponto nós estamos falando sobre uma das maiores desgraças que aconteceu no mundo. Então faz parte também, sofreram também os cristãos da época. Nós vamos dar um destaque também às cruzadas. Algumas pessoas, alguns historiadores não cristãos, eles utilizam até uma frase dizendo que os 1000 anos de trevas da Idade Média foi o período em que, entre aspas, dizem os ateus, o período em que o Deus deles dormiu, cochilou, fecha aspas. Mas nós sabemos, como servos do Deus Altíssimo, que o Senhor sempre teve, e se você observar o texto lá em Apocalipse, que mostra a carta a Tiatira, você vai observar que Deus sempre teve os seus remanescentes. Há um versículo em Tiatira, na carta a Tiatira, que nós encontramos que o Senhor ele diz para reunir os restantes, e essa palavra restante nos remete à verdade da presença daqueles que não se deixaram levar pelo catolicismo, não permitiram que as verdades de Deus se perdessem durante estes 1000 anos de trevas. Alguns historiadores, eles querem dizer que o catolicismo
foi o cristianismo da época. Mas como já foi dito nesse vídeo, o catolicismo em momento algum nunca representou o cristianismo. O catolicismo foi um desvio, como você vai ler na apostila, no período sobre Pérgamo, que foi a partir da página 19, na consolidação do catolicismo como império mundial. Nesse momento, no ponto 4, que estamos falando sobre a Idade Média, você percebe que, apesar da Igreja Católica ser uma igreja dominante, nós encontramos em vários momentos da história grupos cristãos que estão reunidos, muitas vezes foragidos, muitas vezes martirizados, mas estes grupos permaneciam fiéis até, se preciso for, até a morte. Muitos destes grupos foram chamados de anabatistas. E quando você lê o período denominado Idade Média, você vai, ao terminá-lo, na página 60, você vai assistir o vídeo que é denominado como Tiatira. E aí você vai entender um pouco mais, juntando o seu conhecimento adquirido na apostila com o vídeo. Ainda na mesma página da sua apostila, nós chegamos no ponto 5, a reforma. Estamos na página, você estará então na página 60. A reforma protestante foi um dos momentos mais singulares da história. A própria palavra reforma protestante vem de um protesto que foi tomando forma com o passar dos anos. Você vai perceber algo interessante na apostila que eu fiz questão de buscar e sublinhar, é que a reforma protestante, para muitos protestantes, ela começou no ano 1517, exatamente no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero ele fixa o seu desafio de debate, as suas 95 teses, colocando à disposição de qualquer um que pudesse debater com esses desvios da Igreja Católica. Para muitas igrejas nascidas a partir desse movimento, eles dizem que foi esse o dia, o grande dia. Mas eu faço questão de deixar bem sublinhado, bem destacado nessa apostila, que a reforma protestante começou muito antes. 1453 talvez foi um dos períodos, através de John Wycliffe, que nós temos notícia de algum chamado pré-reformador que já estava lutando contra estes desvios doutrinários do catolicismo romano. Sim, Martinho Lutero teve um papel importantíssimo para a reforma protestante. Porém, a reforma protestante não foi um movimento pontual, 31 de outubro de 1517. Foi um movimento vivo que veio acontecendo do protesto, do desejo de mudança, da inconformidade, essa é a palavra que eu busco, do coração daqueles clérigos, daqueles bispos e padres da Igreja Católica, que com acesso às Escrituras, estavam encontrando na palavra de Deus os desvios doutrinários dos clérigos católicos da época, dos papas e sacerdotes e bispos. Nesse momento que você iniciar a sua leitura da apostila na página 60, você começará a identificar os pré-reformadores e aqueles que foram, também conhecidos depois como movimento luterano, a continuar a reforma em outros países do mundo, como por exemplo é destacado no vídeo que você vai assistir, o vídeo denominado como Sardes. Você vai observar que um dos movimentos decorrentes à reforma protestante, e principalmente incentivado por Martinho Lutero na Alemanha, foi o de William Tyndale, que também foi grande promovedor desta indignação geral, desta reforma protestante na Inglaterra. Então, vários reformadores fizeram a sua parte em seus países.
É interessante, quando você estiver estudando da página 60 até a página 82, referente ao período da Reforma Protestante, assistir o vídeo sobre Sardes, mas também você vai observar no texto bíblico de Apocalipse 3, você vai observar que tem um momento aonde o Senhor, ele fala sobre a força daquela igreja, que apesar deles terem aparência de que vives, a Reforma Protestante tinha uma aparência muito boa, falada até hoje, é um dos movimentos mais adorados no meio, alvo até de algumas denominações até de idolatria, para o movimento da Reforma Protestante, mas tem a aparência de que você está vivo, mas na verdade você está morto, porque eles saíram do catolicismo e não sabiam o que fazer direito. Então eles, para muitas destas igrejas que surgiram na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, muitas dessas igrejas que surgiram apenas replicaram aquilo que eles estavam fazendo por séculos no catolicismo romano. Mas em Apocalipse capítulo 3, o Senhor ele diz: mas no meio de vocês tem algumas poucas pessoas. Por isso esse período é destacado pela obra de algumas pessoas em especial. Na apostila, você vai perceber o destaque agora, não mais em grandes grupos, mas agora você vai ver Deus usando uma pessoa em uma localidade. Ainda na sua apostila, na página 3, nós encontramos em sexto lugar o cristianismo moderno e o grande reavivamento, 1648 até o início do século 20. A partir da página 82 até a página 112, você encontra a época denominada como grande reavivamento. Em muitas escolas teológicas, faculdades teológicas ou seminários, institutos, você não vê o destaque nesse período. Algumas destas faculdades, elas misturam, vamos dizer assim, o período da Reforma com o período do grande reavivamento. Mas nós, como batistas, que temos no nosso DNA a pregação do Evangelho vivo, nós precisamos destacar este período. A igreja de Sardes, ela teve algo que não supriu totalmente a necessidade dos crentes que amavam a palavra de Deus naquela época. Eles tinham a aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos diante do que nós vimos a denúncia em Apocalipse capítulo 3. Na carta que o Senhor Jesus envia a João para a igreja de Filadélfia, nós vimos que eles sim tinham vida, eles estavam com todo o fervor missionário. Leia Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia. E esse período foi o período onde surgiu o grande movimento de missões. Essa é a grande característica desse período, indo aonde nenhum homem havia ido para pregar o Evangelho. Então nós encontramos o surgimento das agências missionárias, o surgimento de grandes pregadores de Deus que foram usados para abalar o mundo. Eu destaco, por exemplo, John Wesley, que alguns historiadores eles dizem que se não fosse a pregação de John Wesley, a Inglaterra teria entrado numa guerra civil. Então, dentre muitos outros estudos pessoais que você pode fazer em cada um daqueles grandes homens de Deus que nós vemos neste período chamado de período do grande reavivamento, um grande desejo para os dias de hoje. Algo importante a se destacar nesse período, e você vai ver isso no vídeo, logo depois que você terminar a sua leitura da página 82 até a 112, assista ao vídeo que tem como título Filadélfia, e você verá que este período ele dura até hoje. Infelizmente, não em todos os lugares do mundo, mas há lugares no planeta Terra que ainda eles vivem o período
de grande avivamento, em alguns momentos, por causa da perseguição que estão enfrentando. Algo importante a destacar é que o período de Esmirna, o período da grande perseguição da igreja, foi um dos períodos onde o cristianismo mais cresceu. Filadélfia também tem vivido um período de grande perseguição em vários países do mundo, onde as igrejas elas vivem e morrem por Cristo. No vídeo você vai perceber um destaque para missões nos países islâmicos e também nos países comunistas, nas ditaduras socialistas, onde o cristianismo é fortemente perseguido. Chegamos no 7º ponto, aqui da página 3, movimento pentecostal, fundamentalismo bíblico e a igreja na América Latina e no Brasil, do século 20 aos dias atuais. Começa na página 112 e vai até o fim da apostila. Aqui nós encontramos, nesse movimento, um movimento chamado pentecostal, o início, ali no começo do século 20, o início do que nós chamamos de Igreja de Laodiceia. A igreja que aparentemente é rica e de nada sente falta, mas é uma igreja desgraçada, pobre, cega e nua. E uma igreja onde o Senhor traz das 7 cartas, talvez a advertência mais pesada: vomitar-te-ei da minha boca. Então o movimento pentecostal, nós que somos fundamentalistas bíblicos, nós olhamos para esse movimento e entendemos que é o movimento dos últimos dias, o movimento aonde nós estamos quase para receber Cristo retornando para nos buscar nos ares, o arrebatamento da igreja. Aqui, o movimento pentecostal, ele é denominado na apostila, ou ele é explanado, melhor dizendo, na apostila, surgindo no início do século 20, no movimento da Rua Azusa. Mas o movimento da Rua Azusa também não aconteceu em um período específico, em uma data, em um local. Esse movimento pentecostal, ele já vinha sendo, melhor dizendo, fermentado no coração de alguns pregadores como Charles Parham, como você vai ver, tanto na apostila, mas principalmente no vídeo. Todos os acontecimentos que foram corroborando para o início de um dos maiores movimentos da cristandade que nós temos conhecimento. E dentro deste movimento, todos os seus desvios doutrinários. O estudo que nós estamos fazendo é um estudo histórico, portanto você não encontrará nesta apostila falando, nem no vídeo, falando especificamente ou tratando de uma forma mais cuidadosa sobre estes desvios doutrinários. Porém, você vai ter uma noção do surgimento desse movimento pentecostal e as denominações decorrentes desse movimento. Também na apostila nós encontraremos o surgimento do fundamentalismo bíblico. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, fundamentalismo bíblico não é contrário não é o antônimo, ou não é o contrário de pentecostalismo. O fundamentalismo bíblico, ele surgiu por um outro motivo. Apesar de que o fundamentalismo bíblico e o movimento pentecostal, em alguns momentos, eles se estranham, entre aspas, eles acabam se chocando, em alguns momentos, mas o fundamentalismo bíblico, ele surgiu para o combate às faculdades que antes, faculdades teológicas, foram se tornando faculdades, ou o surgimento a partir destas faculdades e movimentos
ateus, movimentos da alta crítica, movimentos que negavam principalmente os milagres e principalmente a literalidade das Escrituras, trazendo então um movimento científico, uma forma de analisar as Escrituras de uma forma mais, entre aspas, racional, e aí desprezando os milagres, a literalidade das Escrituras, e aí então surge um movimento dos crentes fiéis, dos crentes que criam verdadeiramente na literalidade das Escrituras e nos milagres exatamente acontecidos como estão descritos na palavra de Deus, e esse movimento ele teve que se posicionar, e aí surgiram alguns crentes do Senhor Jesus Cristo, de várias denominações, dentre elas nós encontramos presbiterianos, principalmente batistas nos Estados Unidos, e aí você encontra ali o surgimento dessa resistência contra o movimento que vinha tomando conta das faculdades e inclusive das igrejas. Então, no estudo das Escrituras, você vai saber por que nós somos denominados batistas fundamentalistas. O nome batista fundamentalista, inclusive na apostila, tem uma página que dá destaque a isso. Na apostila, nós também encontraremos sobre a história batista e a história do cristianismo na América Latina, e aí terminamos com a história dos batistas no Brasil. Eu gostaria de, terminando este vídeo, quero dizer que história é diferente de você aprender algum princípio bíblico, alguma matéria teológica. Apesar de nós usarmos as 7 igrejas do Apocalipse como escopo do estudo, nós precisamos entender que os fragmentos históricos foram sendo juntados com o passar dos séculos. E muitos historiadores divergem em alguns pontos de vista. Você vai perceber que, inclusive, que alguns pontos de vista, e foi feito de propósito, alguns pontos de vista na apostila, no momento explica de uma forma e no outro momento tem alguma coisinha um pouco diferente, porque nem todo historiador concorda. E aí você vai para a apostila, você vai perceber que tem ali também uma informação que não estava na apostila. Isso é bom, isso é importante, porque no final, na junção de todas as informações, você tem talvez aproximado mais da verdade que aconteceu naquela época. Nós saberemos 100% só quando estivermos no céu. Espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que você possa ter um bom tempo de estudo sobre história do cristianismo. Estou à sua disposição na plataforma para tirar dúvidas sobre a matéria, sobre a prova que será dada. Espero que tenha sido útil para o seu conhecimento, e eu quero terminar mais uma vez dizendo aquilo que mais me salta aos olhos no estudo sobre história da igreja, que em momento algum, durante toda a história do cristianismo, Deus deixou de estar com tudo sob seu controle, e dessa forma nós temos a paz no nosso coração, que o Senhor tem também a nossa vida, tudo sob controle. Que Deus te abençoe, bom estudo, fique com Deus.